Boa noite a todos. Essa aula está sendo gravada. Esse conteúdo, ele é um conteúdo muito importante, porém, a gente não vai ter tempo de ver ele muito a fundo. Então, eu vou deixar, a gente vai ter essa aula, vai discutir, vai ver algumas coisas, e eu vou deixar o material para que vocês possam consultar mais sobre esse conteúdo. Porque nessa disciplina a gente só usa algum desses conteúdos e tem que analisar mais circuito. Então, por isso que a gente vai ter pouco tempo para esse conteúdo. Quer entender alguns dos componentes que se utilizam em circuitos elétricos, certo? Então, vamos lá. Bom, os circuitos elétricos, eles são um conjunto de componentes que são conectados, formando um circuito fechado, né? Por onde pode circular a corrente elétrica. Nesse, nesse circuito, podemos ter 6 tipos de componente. Podemos ter as cargas, que aí pode ser resistor, pode ser lâmpada, pode ser chuveiro elétrico, enfim, pode ser qualquer coisa que consuma energia. Então, o primeiro, a carga. A gente tem o segundo, uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão pode ser uma tomada, pode ser uma pilha, pode ser um carregador, pode ser uma hidroelétrica, certo? Mas uma fonte de tensão. Além disso, a gente tem dispositivo de seccionamento, ou dispositivo de comando. Alguns exemplos são interruptores, chaves, tanto normalmente aberta, normalmente fechada, aqueles botões que você aciona, abre ou fecha o circuito. A gente pode ter disjuntores, chaves seccionadores, com extensão de arco elétrico ou não, certo? Então, carga, fonte, dispositivo de comando. A gente também tem os dispositivos de proteção, que são responsáveis por proteger o circuito. E aqui a gente tem qualquer coisa que se dá proteção, como disjuntores, fusíveis, para-raios, dispositivo de proteção contra surto de tensão, certo? São dispositivos de proteções. Além disso, a gente tem o que a gente mais tem, né? Os outros componentes são o que normalmente mais sempre tem, que são os condutores, por onde a corrente circula, seja os condutor, o cabo, né? Seja o cabo por onde circula a corrente que a gente compra, né? Por exemplo, ou seja os condutores internos aos componentes. Sei lá, a chave seccionadora, ela tem lá seus componentes que são condutores. O disjuntor também possui. As resistências, ou, sei lá, uma lâmpada também tem seus componentes condutores. Então, sempre vai ter condutor. E, por fim, isolantes. Então, sempre vai ter isolantes também. Então, tem isolante no fio, temos isolantes em tudo quanto é componente, né? E muita distância. E é isso que a gente vai estudar, essas várias opções. Então, por exemplo, tem características de células. Essas células são para bateria, confeccionar bateria. Aí tem lâmpadas, né, que são um tipo de carga, que é muito comum. Aí tem os resistores, né? E aí tem os códigos de cores para resistores, parará, parará. Temos dispositivo de proteção, né? E aí, principalmente disjuntor e fusível. E tem outros ali, principalmente na apostila. Bom, com relação às células que compõem as baterias, a gente tem vários tipos de células, né? A gente tem de zinco, tem alcalina, tem de níquel, tem de óxido de prata, tem de lítio, né? E aqui a gente vê só
um exemplozinho de, por exemplo, as pilhas que têm uma determinada tensão e o decaimento dessa tensão, né, conforme ela vai sendo utilizada. Então, cada tipo de componente vai decair a sua tensão a partir do momento que ela é utilizada. Então, a gente já vê aqui porque as alcalinas, né, elas são aquelas que, por exemplo, compõem aquelas pilhas recarregáveis, perdão, olha. Mas, enfim, você vê que ela decai mais rápido, né? Quando ela, quando ela descarrega 100%, ela está com um nível de tensão bem baixo. A de zinco também. Você vê que a de níquel, ela cai e vai lá até perto de 100% num nível muito próximo e depois decai. A dióxido de prata, ela cai um pouco, mas se mantém praticamente constante e logo decai. E a de lítio, ela é quem mais se mantém, né? Enfim, é quem mais se mantém até cair o valor. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, digamos que você tem uma pilha aí. Sei lá, vou pegar uma pilha aqui. A gente tem uma pilha aqui. Tem uma pilha aqui de uma marca que eu gosto bastante, certo? Essa pilha é uma pilha alcalina, certo? O que é que acontece com essa pilha? Essa pilha tem 1,5 volts. Só que, quando ela começa a descarregar, esse nível de tensão baixa. O que é que acontece com a maioria dos equipamentos? Os equipamentos, eles não funcionam com, sei lá, 0,5 volts. Não, eles funcionam com 1,5. Se baixar muito, o equipamento vai parar de funcionar. E a gente vai dizer, ó, tá descarregada. Nem sempre ela tá descarregada. Ela vai ter lá um nível de tensão. Você bota um multímetro, tem. Então ela já tem tensão, ela já tem energia para entregar. Só que os equipamentos eles precisam da manutenção do nível de tensão. Então, a partir do momento que esse nível de tensão ele decai, conforme a pilha vai descarregando, a pessoa diz, não, descarregou e troca, né? Porque não está funcionando mais para aquele equipamento. Mas às vezes a pilha ainda tem carga. Só que o nível de tensão baixou e aí o equipamento não funciona mais porque o nível de tensão está baixo. Então, por exemplo, sei lá, tem aqueles equipamentos que tem 4 pilhas dessa. Se cada uma cai para 1,2, já é muita diferença. Já é muita diferença. Em vez de você ter 6, você pode ter 4, né? Ou 4, 5 volts, já é muita diferença, né? Então é isso. Essa aqui é a importância da... Diga aí, Alexandre. Tem tipo de pilha que esquenta muito. É porque tem muita carga em cima dele, Esse tipo de carregado. pilha que esquenta muito é porque ele entrega muita carga de uma vez. Embora o nível de tensão seja praticamente o mesmo, mas ele entrega mais corrente, entendeu? Aí tem mais passagem de cargas elétricas trocando de uma parte para outra da pilha. E ela vai esquentar. A mesma coisa a bateria de celular. Por que esquenta? Porque você está pedindo muita corrente. Por exemplo, pilha recarregável. Você bota no carregador, quando você vai tirar, ela tá muito quente, porque você está injetando muita energia na pilha, muita corrente. Diga aí, Carlos André, espero que tenha solucionado aí, Alexandre, tua pergunta. Você, Por Carlos. que cria aquela. Professor, por que cria aquela crosta em cima dos bornes da bateria? Isso é um efeito químico e é comum em conexões, pontos de conexões, é comum que se crie, que se oxide, né? Principalmente porque depende do tipo de bateria, mas tem muitos que são de alumínio. E o alumínio, quando você está em contato com cobre, ele fica muito propício.
muito receptivo à oxidação, né? Mas o de cobre também, ele vai oxidar. É um pouco menos. É um efeito, Uma erosão galvânica, né, professor? é, é um efeito elétrico-químico, né? Ao mesmo ponto que a corrente passa na junção desses tipos de equipamento, ela, ela propicia esse efeito. Aí tem que estudar um pouco de química, né? Ver aquela questão de você formar. Tem um espaçozinho entre a molécula para ficar úmido e aí começa a oxidar. Ele cria meio que esse espaço. Ele acaba dando. Porque assim, porque não cria, sei lá, porque um pedaço de alumínio, mesmo exposto ao sol, porque ele não. A chuva, ao sol, no ambiente externo, porque ele não cria oxidação. Porque ele está bem polido e às vezes pintado. Né? Então, ele está bem polido. Como ele está bem polido, não tem como a umidade aderir a ele. Só que nas emendas, nos contatos elétricos, mesmo que ele esteja bem polido, a corrente vai passar de tal forma que vai meio que cristalizar esse polimento, fazendo uns vãozinhos para a umidade entrar, e aí sim fica propício para a oxidação. Deve ser por isso. Agora, sim, particularmente para ver essa questão da bateria que você está falando, tem que saber exatamente qual é e tal. Espero ter ajudado aí. Valeu, professor. Mas é bem um efeito mesmo. A mesma coisa acontece ao contrário. Quando você tem oxidação, tem uma forma de você botar energia elétrica para passar por esse negócio que está todo oxidado. Você pode pesquisar no YouTube. E a corrente vai passando por fora, e do mesmo jeito que ela foi quebrando o polimento por dentro, deixando propício a oxidar, ela vai quebrando por dentro, entre a ferrugem e o material, de forma que vai soltando a ferrugem. Tem vídeo sobre isso, tem um monte de vídeo por aí. Você coloca um pedaço de metal todo enferrujado, bota lá, deixa a corrente circulando por um tempo, depois tá lá a ferrugem solta e o negócio sem ferrugem. A internet caiu. Ah, mas aí tu assiste depois da gravação. Mas era só a explicação que o efeito contrário também é verdade, assim, a corrente ela também pode servir para retirar a oxidação de algum material. Ah, Bom, enfim, para lavar, professor, pode meter água normal, jato, né? aonde? Na bateria, em cima, na parte de cima da bateria. Depende da bateria. Se for do carro, é água Bateria morna. depiladeira. Como é? Umas baterias depiladeira. Não sei, bicho. Água morna, poxa. Olha aí. Porque tem uns que não pode, tem outros que podem, tem outras que é preferível você limpar isoladamente cada borda, depois o outro. Depende, sabe? Isso. E tem limpa contato também, né, professor? O material que vende no É mercado. preferível, né? É preferível você limpar os terminais com W40, por exemplo. Isso. Eu prefiro o W40. Agora, assim, se você vai jogar assim, se você vai chacoalhar, é bom você olhar a característica também do óleo, né? Do que você vai usar. Porque se ele for condutor, aí você tem um problema, hein? Você pode fechar um curto, né? O W40 ele é específico para essas situações. Mas eu não gosto muito, não. Não sei, não vi também, não sei a marca. Enfim, depende. Eu prefiro sempre ser precavido. Então, se eu for limpar, por exemplo, eu vou isolar um, né? Aqui tem meio que aqueles terminais de borracha, né? Isolo ele e aí limpo o outro, depois tiro o excesso com um pano, principalmente entre eles, isolo o outro e limpo. Mas eu sei que é possível você fazer assim, mas eu prefiro. Entre estar estudando a característica do óleo e tal, eu prefiro isolar um, limpar o outro, isolar o outro,
limpar o que não está limpo ainda, né? Bom, e a gente tem as lâmpadas. As lâmpadas, a gente tem lâmpadas de vários tipos. Os principais são a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED. Aí tem outras lâmpadas que são de vapores. A gente tem lâmpada de vapor de sódio, halógena, vapor de mercúrio, e por aí vai, né? Por aí vai, vários tipos de lâmpadas, né? Agora, sim, residência, fluorescente, incandescente e de LED, principalmente em ordem decrescente, né? Somente LED, fluorescente e agora raramente incandescente. E aí, basicamente, como é que funciona uma lâmpada? Vai depender do seu tipo, né? A de LED, ela é composta por um semicondutor que recebe o que eles chamam de edopado, né? Mas, na verdade, é uma alteração estrutural, né? É uma alteração estrutural na molecular. Só que, também dessa forma que eu estou falando, não é certo. Eles acabam carregando eles de um determinado modo para que o semicondutor funcione de formas diferentes. Tem meio que uma escadinha, eu já estudei, mas eletrônica não é meu forte, como eu já falei. Mas assim, tem até uma animação que eu estava dando uma olhada um tempo atrás, que ele mostra como é a dopagem. Aí você pode pegar esse semicondutor e dizer assim, ó, só permita passar corrente elétrica em um sentido. Aí você tem um diodo. Aí você pode pegar assim, o semicondutor e carregar ele de forma que, quando ele for exposto à luz solar, ele altere a sua resistência elétrica. Aí a gente tem aí um sensor, um relé fotoelétrico, por exemplo. Um sensor fotoelétrico, né? Aí você tem também o tipo de dopagem que faz o seguinte: quando passar corrente elétrica, produz a luz. Aí é o LED. É assim que ele funciona. E as lâmpadas de LED são só arranjos desses tipos de LEDs. De forma que seja muito, muito semelhante às lâmpadas antigas que a gente tem, né? Tanto por usar o mesmo padrão de conexão, que é o E27, esse padrão que todo mundo tem em casa, né? Que você tem aquele receptáculo, e aí tanto lâmpada incandescente, quanto fluorescente compacta, quanto de LED entra, né? Então, esse é o padrão. Mas você tem outros tipos também. Você tem lâmpadas tubular. Eu vou falar tubular, mas uma barrazinha de LED e outros tipos, né? O que faz mais sucesso é o padrão E27, porque todo mundo tem em casa receptáculos, né? Ponto de luz que é com padrão E27, então por isso que é mais comum. Aí a lâmpada fluorescente, né, que inicialmente é aquela fluorescente de tubo, acho que vocês devem lembrar aí, ela demorava para acender, né? Você acionava o interruptor e aí ela piscava, piscava, depois que acendia, né? Eram as primeiras aí de tubo com reator, com reator de um reator analógico, né? Analógico, não sei bem. Mas enfim, um reator eletromagnético, é o melhor nome, reator eletromagnético. E aí tem um startzinho e tal, não sei se vocês lembram bem, mas tem esse tipo de lâmpada. Depois, porque isso era muito complicado para instalar e para manutenção, porque esse tipo de lâmpada, quando ela não acende, a gente não sabe se é a lâmpada, não sabe se é a luminária que vinha normalmente, e aí pode ser problema na conexão, não sabia se era o start, não sabia se era o reator. Enfim, aí era um problemão. Um cachorro dormindo, sonhando aqui. Aí, depois, elas foram alteradas e fizeram lâmpadas compactas, fluorescente compacta.
que ela é no padrão E27 e só a lâmpada. A lâmpada já tem internamente o reator e o starter, né, que é aquelas que tem uns tubozinhos. E aí facilitou e difundiu bastante, porque não tinha complicação de você ter tudo separado, tá? Tudo junto. Queimou, troca tudo e pronto, né? Que é só a lâmpada. E a primeira que surgiu foi as lâmpadas incandescentes, que era semelhante a isso aqui, ó. Você tem um bulbo com dentro do bulbo vácuo ou um gás inerte, né? Ou seja, um gás que não tem oxigênio para ter combustão, não é condutor para conduzir corrente elétrica, enfim, é um gás inerte, não interage. E aí você tinha duas hastes de sustentação e um filamento aqui do material chamado de tungstênio. E aqui você tinha a basezinha, né, que era fixado num receptáculo. Diga aí, Alexandre. Professor, por que cada lâmpada tem sua resistência e quanto maior a menor, dura mais do que as maiores? Perdão, repete a pergunta. Cada lâmpada tem sua resistência de como é, duração. Quanto maior a menor, ele dura mais do que a maior. Quanto menor a resistência, dura mais que as resistências Não, maiores. a lâmpada dura mais do que as maiores, de volts. Ah, nível de tensão, é? Isso. Rapaz, cada lâmpada ela tem várias características que são especificadas tanto no catálogo do fabricante quanto às vezes na caixa, mas nem sempre tem todas na caixa. Cada lâmpada ela tem um que a gente chama de vida útil dela, que normalmente é em horas de utilização. As lâmpadas atualmente elas têm um tempo de vida útil muito longo, né? Você pode usar muito. Agora sim, se tem características estruturais que impedem lâmpadas que são ligadas em alta tensão, que normalmente alta tensão, estou dizendo 380, né? Não tem lâmpada aqui. Enfim, lâmpada que é comercializada, né? Não se eu sou lâmpada especial, aí é outra coisa, mas lâmpada que é comercializada no mercado comum, digamos assim, que seja alimentada por 380, 440 volts, que tem que tem uma vida útil menor do que as outras, por algum motivo especial. Confesso que eu não sei. Como a diferença da lâmpada branca e a fluorescente agora, né? A branca que você diz é a de LED. Isso, e as outras agora que foi fabricado. A de LED inicialmente ela tem uma vida útil menor. Agora, como ela é um pouco mais cara, não compensava. Agora ela tem uma vida útil muito semelhante às incandescentes. E é o princípio de funcionamento. A lâmpada de LED é só os LEDs, basicamente. Aí tem um esquema de ligação, tudo e tal. E a lâmpada fluorescente, ela funciona com um filamento de tungstênio, que é uma resistência, né? E quando a corrente circula pelo filamento de tungstênio, ele aquece muito até ficar incandescente, como uma brasa, né? Você pega uma brasa, não pegar, mas olha, você olha uma brasa, ela está lá incandescente e ela produz luz. Então, a produção de luz é a partir da incandescência, por isso que lâmpada é incandescente. Então, a diferença é essa. O tungstênio dura muito, o tungstênio. E dentro do meio inerte, agora se quebrar o bulbo, ele vai queimar, né? Porque quando você fica incandescente, você é propício a entrar em combustão. E aí se queimar, danou-se. Agora sim, não sei se eu te respondi direito, Alexandre. Tô entendendo. Tá bom, tá certo. Pode Aqui continuar. tem duas lâmpadas, né? Uma lâmpada com filamento completo, você vê que ele tem uma resistência menor do que 1 kΩ. E quando essa lâmpada
queima, a resistência é infinita porque não tem mais continuidade. Diga aí, Carlos. Pra gente testar, professora, essa lâmpada, se a gente colocar, tipo, com a gente, uma palavra normal, ela tá no bocal, se a gente colocar no multímetro, ele tem que dar menos de 1, hein? Não, depende, é só um exemplo ali. Você tem que, se você quer testar. Primeiro, a lâmpada incandescente, cara, você olha pro bulbo. Se o filamento está completo, se ele não está rompido, está funcionando. É a coisa mais simples do mundo. Outros tipos de lâmpada, você vai ter que olhar mais a fundo a característica dela. Você vai ter que olhar a potência e a tensão. Com a potência e a tensão, você consegue calcular a corrente que vai circular nela e a resistência, né, através das leis que a gente vai aprender. E aí você pode medir. Agora sim, não vai dar 100% certo. Não vai dar certo. Porque você vai achar uma corrente muito alta que não é a corrente de fato que vai estar lá. Porque a lâmpada, ela funciona assim. Principalmente a incandescente, né? Quando a lâmpada ela está desligada, ela tem o filamento tem uma resistência X. Quando ela liga, a lâmpada aquece. E a maioria das resistências, ela tem o que a gente chama de coeficiente de temperatura. Quando ela aquece, a temperatura aumenta. Perdão, quando ela aquece, a resistência aumenta. E aí, como a resistência aumenta, a corrente abaixa, diminui. Então, assim, a gente teria que comparar, né, no quente. Por isso que não daria certo você calcular com as características dela quente, que é a que vem por padrão nas caixas, e medir uma característica isolada, que é da resistência, nela fria, porque não vai bater. São duas situações diferentes. Entendeu? E aumenta o consumo, né, professor? Você tem que fazer o seguinte: se você quer calcular a resistência dela, você pode medir a resistência dela fria, beleza, dá para fazer isso. Só que você sabe que não é a resistência que ela vai apresentar quando ela estiver ligada. Por quê? Quando ela estiver ligada, como é que você faria? Você mediria tensão e corrente, e aí sim calcularia a resistência com o valor da tensão e corrente de funcionamento, porque você sabe que ali ela vai estar com a resistência aquecida. Você pode fazer até em casa, se tiver um multímetro aí, você liga, você mede a resistência dela fria, depois liga lá, mede a tensão e a corrente, calcula a resistência dela quente, você vai ver que é diferente, né? Tanto é que, tipo, se você calcula qual seria a corrente dela ligada com a resistência dela fria, a corrente seria muito alta. Entendi. Aqui tem um exemplo de uma lâmpada de neon, né? A lâmpada de neon é parecida com a lâmpada fluorescente no sentido de que você tem dois catodos, catodo e anodo, né? Enfim. E aqui você tem um gás, que é o gás neon. E aí quando você aquece esses dois catodos aqui, aí normalmente você tem quando ele aquece, ele diminui o dielétrico dele, ou seja, ele diminui a resistência à passagem da corrente elétrica. E aí começa a passar a corrente elétrica de um para o outro. Só que quando passa de um para o outro, de um catódo para o outro, os elétrons eles se chocam com as com as moléculas de neon. E aí quando os elétrons chocam com a molécula de neon, ela produz raio ultravioleta. Ou nesse caso, essa luz visível, né? Não é não, raio ultravioleta. É quando se choca com molécula de mercúrio que produz raio ultravioleta. E aí precisa passar por uma camada de fósforo para produzir luz visível. No neon, ela produz aquela luz que a gente vê de neon. Aquela luz azul, lembra? É uma luz visível para gente.
e muito intensa, né? É outro tipo de lâmpada que é utilizada. Então, aqui está a imagem, né? Ô, Professor, professor, essa lâmpada parece com lâmpada de carro, né? Alguns carros têm essa lâmpada, algumas motos. Alguém, alguém a mais? pessoa consegue fazer uma lâmpada? Consegue. Só com candeeiro. É difícil, assim. Você até pode conseguir, mas você sem recurso, por exemplo, mais fácil seria uma lâmpada incandescente, mas aí você teria que pegar um, um- ia funcionar pouco, por exemplo. Digamos que você pega em vez do filamento de tungstênio, você pegue lá uma ponta de pólio, uma ponta de grafite, bota de um lado para o outro, ele vai ficar incandescente por um tempo, mas depois vai queimar. O problema é você colocar um bulbo inerte, entendeu? Esse é o problema. Mais alguém, pessoal? Porque se você não tiver esse bulbo inerte, ele vai entrar em combustão. E qualquer coisa que você coloca vai queimar. Tem que estar no vácuo, né, professor? Ele está no vácuo. E o vácuo não é simples de se atingir. Tem forma, sabe, de fazer. Você botar, lacrar, acender um fósforo, jogar, sei lá, um pano e acender e botar e fechar algum vidro, por exemplo. Mas aí você vai ter que pegar o cabo, os condutores e levar. Aí, tipo, qualquer furo que você fizer já passou, já perdeu. E não é um vácuo eficiente, né? É, por isso que é bem industrializada essa parte, bicho. E aí, alguém mais? Agora, claro que tem forma, sabe? Você, por exemplo, sei lá, pega uma coisa de vidro, uma tampa de metal, faz uns furozinhos, usa uma cola bem vedante mesmo, que não deixe passar nada. Coloca, joga lá no fundo um pouco de algodão molhado com álcool, acenda. Enquanto ele está queimando, ele está queimando ele tá queimando oxigênio, né? Aí você tampa. Quando você tampa, aí ele vai queimar todo o oxigênio que tem dentro e aí você não vai ter mais oxigênio lá dentro. Isso dificulta muito a combustão. Só que se você tem outros. Sem oxigênio, teoricamente, não vai ter combustão, né? Aí o que pode acontecer é ele não entrar em combustão, mas a corrente elétrica ter algum tipo de interação com algum gás que possa ter que seja, que seja um pouco condutor. E aí ele danificar mais rápido. Porque você não garante que lá está no vácuo, sabe? Porque só queima oxigênio. E nem garante que qualquer gás que esteja lá não vai reagir com para ajudar na oxidação, enfim. Mas essa forma de você queimar algo dentro, ela ajuda tanto a tirar a umidade quanto o oxigênio. Enfim. Bom, aqui é um circuito de uma lâmpada. A gente tem aqui esse a fonte de tensão, que é uma pilha, né? Uma célula que ele chama aqui. Ele normalmente vem num suportezinho que mantém o contato entre os dois lados da pilha, né? Ele tem um lado positivo e um lado negativo, não é novidade para ninguém. Aí tem um dispositivo de comando, que é uma chavezinha seletora de liga e desliga. E aí você tem um receptáculo e a lâmpada. Então, um circuito bem simples. Dá para a gente fazer. Não, isso não é preciso não. Se for preciso, a gente faz no final da aula, com aquele simulador. Aqui é só para queimar. Bom, agora vamos para os resistores e o código de cores após o intervalo, certo? Até já, pessoal.
Ô, William, Eu acho que caiu a net do tá no professor Vitor. intervalo, Edivânio. Tava dormindo, era onde? Eu dei uma saidinha, poxa. Aí eu não escutei o que ele falou. Boa noite, galera. Boa noite, William. Tava dormindo, era? Eu fui olhar ali o Jornal Nacional tá falando sobre o 5G, a nova era de internet aí, né? Pelo jeito vai ser bom, hein? Pois é. Falando de lâmpada aí, você não falou nada, bicho? É porque tá no início aí, né? No início aí é coisa simples, né? Eu tô só escutando. Ô, William, Oi. aquelas lâmpadas de gás, né? A loja, né? E você não pode pegar nela. Aí eu fui substituir algumas, quando eu peguei com a mão, queimou todas. Eu não sabia. Aí fui trocar, passei vergonha. É complicado aquelas bichas. Mas, e aquece que só a porra, né, não? É, de refletor, né? Não entendi. É de refletor, ela realmente aquece bastante. Agora tem um tipo de refletor que não é mais
que não é um LED, é um LED, porém ele tem um gel, sabe, que protege ele. O pessoal bota ele como tem outro nomezinho, não é refletor não. A qualidade dele é 10 vezes melhor do que o refletor desse Xing Ling. Yeah. E o consumo de energia é muito, muito baixo, bicho, é muito baixo. Muito baixo mesmo. Eu Tem troquei Tem um novo LED agora que é uma fita, ele não é mais pontos de LED, é uma fita única, esqueci o nome agora. É fita LED, né? Que o pessoal pronto, o pessoal chama esse refletor de projetor. Se você pesquisar na internet, você vai ver. Ele placa assim, cheia de LEDzinho, só que como se tivesse um gel em cima, que protege mais. E a placa dele atrás ela é aberta para resfriar mais. Sei. Bom só. Economia muito maior do que esse LED que você está falando é aquele LED normal, né? Que você pode colocar nas sancas, né? Coloca nas sancas, coloca na parede agora com. Eu esqueci o nome. Não, William. É um novo Não? LED aí, eu esqueci o nome dele. Porque o LED que a gente está acostumado é vários pontos de LED, né? Esse é um LED único. Ele é uma fita amarela. Mais eficiente, mais Um só. econômico. Vou procurar aqui o nome. É um só. Eu vou olhar o nome dele aqui. Vai, veja aí pra mim, por favor. Deve ser bom. É o perfil de LED, tá falando? Se for o perfil de LED, eu sei qual é. Não, eu vou olhar o nome dele aqui e digo já. Vou colocar uma barra de LED debaixo do carro para dizer que é o Brian. Dá pra colocar, viu? Que a William, tensão que passa ali é 12 volts. Oi. William, é o LED Kobe. LED LED Kobe. Kobe. C-O-B. Deixa eu pesquisar. Vou pesquisar aqui pra me ver. Tá vindo nas lanternas e lâmpadas. Show de bola, viu? É um LED que tá passando uma propaganda de venda que você coloca ele na cabeça, assim, na testa para iluminar. Você dobra ele não quebra nem nada, né? Mas eu vi ele em lanterna. Ele é mais... Tem uma Eu qualidade... vi numa lanterna de cabeça. IRC Eu vi uma dele Pô, o né? Deixa eu IRC dar uma pesquisada aqui. desse LED ele é mais eficiente. E a quantidade de lúmenes também, né? Isso. Deixa eu dar uma olhada. E o valor desse bichinho? É mais caro que o outro? Bem mais caro, parceiro. Uma lanterna recarregável básica é R$ 250. Enquanto as outras é R$ 70, tá ligado? Tá bexiga. Mas você tem qualidade na iluminação, durabilidade principalmente, entendeu? E economia no consumo. Qual a potência? Aí você escolhe, você quer ele frio ou ele quente, né? O de 300K ou de 600. Orani, Oi, William. tô vendo aqui, viu? É bom, viu? Viu aí? Agora a questão de potência varia, é a mesma coisa das outras, né? 18 watts, 5 metros aqui, né? Varia do tipo de formato dele, né? Que tem chip, né? Tem vários modelos de luminária para você utilizar ele, né? Que você sabe, né, Aurini, que você pode comprar esse chipzinho e montar o tipo de luminária, sabe? Você pode fazer isso? Não, sabia não.
Em São Paulo eu conheci um cara que ele tinha uma empresa que ele montava o refletor, você tá entendendo? Ele criava ali o estilo do refletor e vendia. Olha, ele Isso aí diz tudo é aqui que componente, né? Você, Ei, mas não é bom não, quando queima um LED no refletor, você pode abrir o refletor e trocar o LEDzinho, mas você perde aquela proteção, né? Aí se você for usar interno, beleza, mas se for colocar externo, não é bom fazer isso. tem gente que bota não, uma mas cola aí eu assim. tô falando assim, o cara criar um produto, você tá entendendo? Não adaptar, entendeu? Ô, Criar um William, refletor? Sim, criar um produto. Eu tô quando falando em criar um a produto, lâmpada, não adaptar em outro, entendeu? você tá ligado, né, que a qualidade da lâmpada tem que ser o IRC acima de 80, né, para ter qualidade, né? Isso. Ou dizer, Uhum. não sei o que de cor, né? Pronto, esse do lado É, de cobre, ele é superior a isso, bastante. a E qualidade a dele é boa, hein? durabilidade, E rapaz, pelo que eu tô vendo aqui ali no exemplozinho que tem aqui de venda, tem um chip aqui, chip LED 150 watts. Aí tem uma foto dele aqui iluminando um estádio de futebol. Tem aqui, ó, tem assim, Kobe Luz LED chip. Aí tem de 15 watts, 20 watts, 30 watts, 7,99. Só a plaquinha, sabe? Não é o produto inteiro, não. É só como se fosse certo. um chip. A fachada de uma casa, o estádio de futebol, ou seja, o marketing que ele está fazendo é de boa, né? Para um ambiente amplo, né? É um material mercado, né? E pelo jeito dele aqui, ele é bem diferente de demais. A Eu vi qualidade ele dele em é muito melhor lanterna. mesmo. Realmente em lanterna, a durabilidade é excelente da bateria. E a potência em luminosidade. É um Os material nomes são bom, muito viu? bons. Vamos comprar um desses aí, vamos bolar alguma coisa para a gente fazer o nosso TCC. Ó. Já vamos formar a equipe para isso, né? Criar uma lâmpada, pô, pra ficar, Boa já tá noite. certo o TCC, ó. Tô animado aí criando lâmpada. Só se fala para do Não, gênio, eu tô né? comentando aqui um novo material aqui do mercado aí, que tá aparecendo aí, um novo tipo de LED. Aí eu tava comentando que tem empresa em São Paulo que compra só os componentes, né, professor? E cria tipo de produtos, né, para revenda, né? Tem bastante. Bastante chinesa também que faz isso. Bom, então vamos lá. Retornar aqui. A gente vai ver agora o código de cores de resistor. A gente já viu a definição da grandeza resistência elétrica. E a gente já viu que resistores é o componente elétrico que possui uma resistência elétrica previamente determinada. Ou seja, você compra um componente, que é o resistor, que tem uma resistência, que é a grandeza elétrica, de 1K, por exemplo. Certo? Esse resistor, ele pode ser de vários tipos diferentes. Ele pode ser um resistor CMD, que é minúsculo, que cabe na sua, que cabe aqui uns três na ponta do seu dedo. Ele pode ser um resistor de fio enrolado, um resistor cerâmico, pode ser um resistor de alta potência, enfim. Vamos supor os normais ou de carvão ou de fio enrolado. Que são os mais comuns. Esses resistores, eles têm uma forma de você identificar qual é a resistência estabelecida nele, qual é a resistência que ele possui. Uma das principais formas é o código de cores. Como é que funciona o código de cores? Os resistores, eles vão ter três, quatro ou cinco faixas
de cores, como é mostrado nisso aí. Ó. Esse aí tem 4 faixas de cor. É amarelo, violeta, vermelho. E aí é um prata, mas não tá bem prata, não. Tá mais um roxo aí. Mas enfim, cada faixa de cor tem uma função e um valor para essa função, certo? Então, por exemplo, quando você tem quando um resistor com 4 faixas de cores, você tem a primeira faixa, que normalmente é que está próxima de uma borda, né, como é mostrado aqui. Ela é o primeiro número, o primeiro dígito, nesse caso aqui amarelo, 4. A segunda faixa é o segundo dígito, no caso, 7. A terceira faixa é o fator multiplicador, no caso vermelho, é 2, ou seja, seria 10 elevado a 2, que é 100. Então, 47 vezes 100, 4.700. E a última faixa é a tolerância, ou seja, quando você compra um resistor de 4,7 ohms, o resistor pode ser que ele não venha os 4,7 exato, porque você chegar naquele valor exato, é muito caro produzir um componente que tenha lá os 4,7 kΩ exato, perfeitinho. Sai muito caro, então não compensa. Porque assim, o material, por mais que você tenha trabalho, ele não vai ser lá, ele não vai estar 100% puro, né? Sempre vai ter uma impureza. Enfim, então tem variações. Ou seja, esse valor de 4.700 ohms, ele pode sofrer uma variação no valor exato do componente. Pode ser mais de 10% ou menos de 10%. Então, por exemplo, digamos que a gente tem um resistor de 100 ohms e uma tolerância de mais ou menos 10%. Isso significa que quando você for medir o valor dessa resistência, ela pode ter 110 ohms ou pode ter 90, ou pode ter qualquer valor entre 90 e 110, entendeu? Pode ser que dê 100, exato, mas pode ser que dê 94 ou 100, 107, entendeu? Isso é a tolerância. Isso é com 4 faixas, mas ó, pode ter com 5 faixas, tá vendo? Aí você tem, com 5 faixas, normalmente são resistores que a gente chama de baixa tolerância, que são resistores com faixa de tolerância entre 5% e 2%, e tem também de 1%. Aí ele vai ter normalmente 5. As 3 primeiras faixas são dígitos, então, por exemplo, amarelo, 4, já com essa, enfim, não sei exatamente. Violeta não, né? Violeta é 7. É alguma coisa parecida com violeta, roxo, sei lá. É rosa, professor, é rosa. É rosa, tudo daltônico, tá perdido. Bom, rosa, aí 6. Amarelo, 4. Aí o próximo, o antepenúltimo, fator multiplicador. Aí laranja, 10 multiplicado a terceira. Aí vai ficar 464 vezes 10 elevado à terceira, que é 1.000. Então vai ficar 464.000, com uma faixa de tolerância de mais ou menos 2%. Então esse é o valor aqui desse resistor. Aqui mostra exatamente como a gente fez no anterior, né? Aí, nesse caso aqui, que é diferente. Você tem verde, olha, azul, bicho, tá... Essas cores estão atrapalhadas. Era azul, parece rosa, mas é azul. Na verdade é rosa, mas o slide queria que fosse azul. Laranja e ouro, no caso. Aí tem aqui, né? Como é que você faz? O verde vale 5, coloca o 5. O azul vale 6, coloca o 6. O laranja é 10 elevado à terceira, né? Fator multiplicador 3. Aí multiplica por 10 a terceira. E o ouro é mais ou menos 5. Você coloca aqui mais ou menos 5. Aí aqui, faixa de cor, tá vendo? Aqui outra faixa de cor.
Aí assim, pessoal, não tem como memorizar a cor. Você pode seguir um. Deixa eu ver. Você pode seguir uma tabela. Deixa eu ver aqui. Tabela. Ó. Aí você tem que seguir uma tabela. A tabela. E aí vai depender da quantidade de faixas que ele tem, né? Lembra lá. Então, por exemplo, sei lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou baixar essas tabelas, enfim, tem sempre com eles, ó. Aqui você tem com, com quatro faixas de cores, né? Aí quatro faixas de cor. Primeira faixa, segunda faixa, terceira faixa, fator multiplicador e quarta faixa, tolerância. Aí tem assim, cada cor, né? Preto, marrom, vermelho, laranja, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado, prata. E tem outros que são assim, ó. Tipo, se tiver quatro faixas de cores, cinco faixas de cores, como é que é? Aí mostra aqui como é que funciona. Enfim. Não vou, como eu disse, não vou mostrar muito isso, embora assim, isso hoje em dia tem aplicativo para você usar. Você aponta e ele diz as faixas de cores. Você pode ter uma copiazinha desse no celular e abrir quando precisa para olhar. Eu, particularmente, não. Tem muita gente que trata isso com muito afinco, assim, mas eu praticamente. Eu acho que você tem que saber. Então, por exemplo, se alguém lhe entregar um resistor e pedir qual é o valor desse resistor, e você não tiver um ohmímetro por perto, você saiba que você pode pegar uma tabela de código de cores e olhar, né? Se você trabalha com isso, o ideal é que você já memorize as cores, né? Você, com o tempo você vai memorizando. A preta eu sei que é um, marrom eu sei que é. Aliás, preto eu sei que é zero, marrom eu sei que é um, vermelho eu sei que é dois. Aí, sei lá, eu sei que o violeta é sete. Aí, com o tempo vai aprendendo, né? O amarelo é quatro, o verde é cinco, o azul é seis. Então, com o tempo vai pegando isso. Mas quem é eventual, só está estudando, não precisa. Basta saber onde buscar. A gente tem chaves seletoras, então esse também é. A gente tem alguns tipos de chave, tem a posição simples, um polo duplo, então, por exemplo, interruptor simples. Esse interruptor é como o que a gente tem em casa. Aí tem interruptor de duas posições, que é tipo um three-way, um interruptor paralelo. Você tem o do meio que pode fazer contato com um ou com o outro. E aí você tem os duplos aqui, né? Aí tem essa forma, chave rotativa, né? Que é tipo um potenciômetro. Você gira e seleciona a resistência. Ó, tá vendo? Ó? Aqui tem um exemplo de uma chave paralela, né? Acho que é. Tem um exemplozinho de corte do mecanismo de funcionamento. Aí aqui, eu vou entrar nisso quando a gente for fazer prática, né? Tu vai retornar aí próximo ano. Então aqui é um protoboard. Eu vou mostrar direitinho, enfim, não vou entrar nisso também hoje. Ô, professor, quando a gente voltar à prática, muitas dessas coisas a gente vai rever, né? Assim, tem coisa que não. Então, por exemplo, as grandezas. As grandezas assume-se que vocês já sabem, né?
que é corrente, o que é tensão, o que é resistência. Tem coisa que é muito básica. Agora, por exemplo, a gente vai avançar e estudar circuitos elétricos. Obviamente, quando a gente for resolver um circuito elétrico e está com tempo, por exemplo, a gente revê, né? Mas a gente não vai ter muito tempo, não. Quando voltar, a gente vai ter mais tempo para prática. Agora sim, as aulas vão estar gravadas e disponíveis para você, e disponível, né? Vocês podem ter acesso a qualquer momento. Aqui é um fusível queimado, acho que não sei se todo mundo já viu, né? Um fusível queimado. Isso aqui é muito utilizado onde? Então, isso é utilizado em estabilizador, filtro de linha, no break, muitos equipamentos hoje em dia, isso é utilizado. Então, você tira lá o compartimento que tem um fusível, ele mantém a conexão, né, da alimentação com o dispositivo, e quando há um excesso de corrente, ele queima um filamento que tem aqui dentro. Aí você só troca, baratinho. Então, a forma de proteção. Aí tem fusível de ação lenta e rápida também. Diga aí, Carlos. Antigamente, em muitas indústrias tinha, né? Não era disjuntor, era fusível, só que tinha muito. É problema que quando queimava tem que trocar tudo, né? Já agora com disjuntor não, só armar o disjuntor de novo. Isso mesmo. Tem variações, sabe? Tem, por exemplo, tem uns fusíveis que você só aperta um botão e ele já volta a funcionar normalmente. Mas tem outros que não. Tem outros que você tem que substituir. Tem uns que você só tem que substituir uma parte. Então, por exemplo, fusível Zener, por exemplo. Tem uns fusíveis aí que você tem a parte, tem uma parte e dentro vai o fusível. Quando ele queima, você só troca essa parte. Mas, enfim, o disjuntor é bem mais interessante, né? Porque ele desarma e você aciona de novo. Então, por isso que ele ocupou esse espaço. E antigamente a gente tinha o disjuntor magnético e o disjuntor termomagnético. Hoje em dia a gente tem um disjuntor, perdão, e o disjuntor térmico, tem o magnético e o térmico. Hoje a gente tem um disjuntor termomagnético, porque térmico é uma proteção contra sobrecarga e magnético é uma proteção contra curto-circuito. Hoje em dia os disjuntores são termomagnéticos, eles juntam a proteção contra curto-circuito e sobrecarga, né, que são os tipos de falhas que causam sobrecorrente. Diga aí, William. Professor, o DPS é como se fosse um fusível, né? Quando dá uma sobrecarga na rede, exemplo, ou uma descarga atmosférica, né? Um raio, ou dependendo da concessionária também, que ele queima, né? Para dar a fuga tá dizendo, da. né? Isso, o DPS. Ele é como se fosse um fusível, porque quando ele queima para acionar para defender o circuito, aí você só troca aquela pecinha do meio, né? É o seguinte, o funcionamento é diferente, certo? E o fusível, ele protege contra sobrecorrente, excesso de corrente. O DPS, ele protege contra sobrecorrente. Contra sobretensão. Sobretensão, sobretensão, ou seja, uma tensão maior do que o estabelecido para aquele circuito. Só que ele funciona um pouco diferente. Então, ele não é só um filamento que, ao superar uma corrente, ele estoura. Ele tem um mecanismo mais complexo, envolvendo capacitor e um tubozinho de extinção de ar. Né? Ele tem um tubozinho lá. Ele não necessariamente precisa queimar, certo? Normalmente, ele consegue extinguir um excesso de tensão sem queimar. Agora, em excesso, por exemplo, queda de raio, ele vai queimar, né? Não tem jeito. Então, em vez de passar, ele queima. Aí, realmente, essas situações são parecidas. Não E é? ele tem uma vida útil, né, Exemplo, professor? a vida útil dele é até queimar. Não, ele fica, cada vez que ele abre,
e para dar a fuga da corrente, ele diminui a vida útil dele. Chega um momento que ele vai zerar. Não chega um momento que ele vai zerar, chega um momento que ele Perde a função. a resistência a essa, como é que eu posso falar, meu Deus? Esse jogar de corrente para fora do circuito, ele oferece mais resistência, porque ele vai desgastando, e aí ele vai queimar. Mas não é que ele para assim, sabe? Ele só fica mais propício a queimar, que é uma redução da vida útil normal. Mas E o fusível, quando ele queima, é instantâneo. o Imediato. fusível não Tem que tem, substituir. não tem conversa. Ele queima. E o DPS, ele tem agora a exigir na norma, né? NR10, né? Nos quadros elétricos. E é importante. Então, a norma exige o DR e o DPS, né? O DR, o DPS e o disjuntor. Só que o DR varia muito da aplicação, né? O DR, ele é aplicado, a norma exige em áreas úmidas. É opcional você colocar para a casa toda. É opcional. Mas é interessante só para as áreas úmidas. Banheiro. Circuito de área molhada é obrigatório, né? Isso, é obrigatório. Isso. Mas no quadro elétrico, necessariamente é obrigatório agora o uso do DPS, né? Montou o quadro elétrico de alta tensão. Isso. É interessante até por conta que, exemplo, até uma carga provocada pela concessionária, se você não tem DPS, eles não podem, né, eles podem alegar isso para não lhe ressarcir do dano que acontecer, né? E você tendo, aí ele não tem como não tem como pegar agora. Tem que pagar. Assim, de certa forma, a maioria das pessoas utilizam. Então, por exemplo, aqui eu tenho um no-break. Esse no-break ele tem um DPS interno. Mas Isso, é o DPS. Linha, por exemplo, uma vez eu estava carregando no celular e o fio de linha, o DPS dele estourou. E estourou justamente por isso, olha. Ele estourou devido à vida útil dele, que foi. E aí deu um surto pequeno de tensão. Eu nem percebi na lâmpada, né? Também as lâmpadas aqui são de LED, então é difícil de perceber um surto, né? A lâmpada fluorescente você percebe, ela fica bem mais forte no instante. E aí ele realmente explodiu, né? Explodiu o bulbozinho, né? Dele. Eu esqueci o nome, agora esqueci o termo. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Tranquilo. Coisa boa. Bom, por hoje a gente vai terminar aqui. Semana que vem a gente começa a estudar circuitos, lei de Ohm, lei de potência, e aí já começa a estudar esses circuitozinhos. Beleza? E fazer mais cálculo. E usar simulador. Beleza.